Dr. Alex Cruz, gaúcho de Porto Alegre? Porto Alegre, natural de Porto Alegre. Qual é a nossa área lá em Porto Alegre? Cidade Baixa. Boemia? Pouca, mas estudo. Travessa dos Venezianos. A Cidade Baixa é uma história toda de Porto Alegre. É verdade, é um bairro muito tradicional. Hoje virou um bairro com uma atividade, uma vida noturna muito grande. Mas é um bairro de uma tradição cultural muito grande também. Muitas casas de cultura, as principais casas de cultura de Porto Alegre, certamente, se situam na Cidade Baixa, o Teatro de Câmara, a Casa de Cultura Érico Veríssimo, o Teatro do IP. Então, são casas de cultura importantes, todas elas situadas no bairro onde eu fui criado. Há quem diga, doutor Alex, que ali na Cidade Baixa, na João Alfredo... É a rua que eu fui criado. Na João Alfredo. Eu morei na João Alfredo também. Eu e a minha esposa que está aqui hoje, que nos brinda com a presença aqui no programa. Morava bem na esquina da João Alfredo com a Rua da República. Então, a gente está bem na mesma área. Há quem diga que na João Alfredo, ali, até está lá a casa até hoje, que foi o mais importante rei negro, o mais importante rei africano que veio para o Brasil, né? É o comentário, né? É, que se localiza ali, né? Exatamente, naquele trecho que fica entre a Luiz Afonso e a Lopo Gonçalves. E por isso há quem diga também, se comenta muito isso, que o berço da cultura afro-brasileira nasceu mais ou menos em Porto Alegre. E talvez por isso também essa grande influência negra que tem em Porto Alegre hoje. Sem dúvida alguma, a contribuição da raça negra para a formação cultural do Rio Grande do Sul foi muito intensa. As principais frentes da Revolução Farroupilha eram compostas por pessoas de raça negra, que de uma certa maneira, junto com os charqueadores, construíram uma espécie de ideal republicano e que foi, na verdade, a mola propulsora desse movimento, tido como movimento revolucionário, movimento de construção de uma nova nação. Nesse aspecto, certamente, a contribuição da raça negra foi extremamente importante. E bem pertinho dali na Zenha, né? Nos moinhos da Zenha, começou a Revolução Farroupilha, né? Sem dúvida alguma. A Ponte da Zenha, né? A Ponte da Zenha é um marco dentro da Revolução Farroupilha. Não só a Ponte da Zenha, há outras áreas importantes também, mas certamente a Ponte da Zenha é fundamental. Eu sempre reputo como muito importante também a Ilha do Fanfa, um pouco adiante ali, quase na foz do Rio Jacuí, no Guaíba. Foi palco aí de uma das grandes batalhas da Revolução Farroupilha. E toda aquela região de Triunfo, Santo Amaro, aquela parte mais final do Rio Jacuí, que funcionou certamente como uma espécie de ambiente onde as grandes batalhas farroupilhas foram travadas. O general Bento Gonçalves certamente estaria aqui hoje assinando embaixo aquilo que estamos falando. Verdade. Bom, como é que o doutor Alex Cruz veio parar em Criciúma? Eu sou gaúcho de nascimento, minha esposa é paulistana, e eu, quando saí do Rio Grande do Sul, em 85, já se vão aí 23 anos, eu queria muito ser promotor, e o primeiro concurso que saiu, tão logo eu me formei, foi no estado de Rondônia. Eu passei, fiquei lá 2 anos, e aí optei por voltar para o sul do Brasil. E quando eu fiz essa opção, o primeiro estado que saiu o concurso para promotor, que é o que eu sempre fui e sempre quis ser, foi o estado de Santa Catarina. Então eu fiz o concurso novamente no estado de Santa Catarina, retornei para o sul, e aí praticamente fiz toda a minha carreira de promotor em Santa Catarina aqui no sul do estado. Fui promotor em Urubici, Sombrio, Araranguá e finalmente Criciúma. O promotor é um cara chato? O CDF? Para alguns segmentos, certamente. Para aqueles segmentos, o cara que está fora da lei é chato? Para aqueles segmentos que não gostam de cumprir a lei, para aqueles segmentos de pessoas que se rebelam contra a ordem social, contra o bem-estar social, eu não tenho a mínima dúvida que o promotor é realmente um cara muito chato. Mas para as pessoas que gostam que as coisas funcionem direito, que as coisas andem dentro da linha,
e que a sociedade seja conduzida dentro de um clima de paz e harmonia, certamente o promotor é um amigo, não um cara chato. Como é que é o nome da esposa? Ana Paula. Quem manda em casa? É o promotor ou ela? Ah, certamente é a patroa, né? Lá em casa o comando é feminino. Nós estamos mostrando, vamos mostrar imagens aqui agora, o pessoal do Beloli aqui, das Epson Produções. Imagens daquele episódio lá do filme Havaí. Que eu me lembro muito bem que o senhor chegou suado na cabina da Rádio Eldorado, que eu estava na Rádio Eldorado, na época, que era uma grande rádio ainda na época, ainda é, né? Mas era maior na época ainda. E o senhor chegou lá. Por favor, peça para o povo ir embora. O senhor teve uma atuação bem destacada naquele episódio. Foi um momento extremo e que as decisões tiveram que ser tomadas muito rápido. Nós estávamos na iminência quase que de uma batalha campal. Uma batalha campal. Poderia ter dimensões que não se imaginava quais fossem. A situação de confronto era muito latente, não só entre as torcidas, mas também envolvendo a própria polícia. E naquele instante as decisões tiveram que ser tomadas, tanto de reter a torcida do time adversário, quanto no sentido de tentar conter os ânimos mais exaltados da torcida do próprio Criciúma. E evidentemente que o meio que nós tínhamos para chegar a essas pessoas que estavam em todo aquele clima de confronto, de tensão, o meio mais rápido e eficiente era através da imprensa. Daí a minha preocupação e o meu pedido quase que de ajuda naquele momento para que a imprensa nos prestasse, como de fato nos prestou, este grande auxílio, e as coisas, apesar de um pouco de dificuldade, acabaram sendo levadas a bom termo. Doutor Alex Cruz, palmas. Uma grande figura. Sua linda esposa aqui, obrigado por ter vindo no programa. Minha esposa também é o arrimo, né? É o motivo que faz com que a gente nunca perca aí a vontade de lutar, a vontade de construir os nossos ideais. Eu acho, honestamente, que a família certamente nos dá essa base. E no meu caso específico, sou extremamente feliz por ser casado com uma grande mulher. Legal. O promotor é uma figura tão importante, né? Que quando a gente está falando, fica todo mundo conversando aqui, fumando, bebendo, tomando água mineral. Quando o promotor fala, fica todo mundo quietinho, né, Vanderlei? Eu respeito. Prazer, volte outras vezes. Muito obrigado pela oportunidade.